culto passado, nós encerramos essa parte das segundas tábuas da lei. E nós falamos sobre responsabilidade e consequências das nossas atitudes. E não é apenas viver por viver e fazer uma oração e está tudo certo. As coisas têm consequências. E muito mais no mundo espiritual as coisas têm consequências. Amém? No sábado passado nós derramamos pérolas de altíssimo valor sobre vocês aqui. Aqui dentro, e o grupo de homens que foi lá para o pavilhão, pérolas de altíssimo valor. E todas essas pérolas, elas combinam, elas se encaixam com valores espirituais. E em todos esses assuntos que nós trabalhamos, se nós não cuidamos, nós temos gravíssimas consequências. O homem precisa ser homem, precisa ser sacerdote. A esposa precisa ser sacerdote junto com o seu marido. Os filhos não são como animais que simplesmente se dá alimento e um celular e eles criam ou crescem daquele jeito. Mas todas as coisas precisam ser evoluídas e crescidas e somadas para a honra e para a glória de Deus. E quando nós não cuidamos das coisas espirituais, as consequências são muito doídas. E nós não queremos viver na nossa vida com medo de consequências, porque os ímpios vivem assim. Os cristãos não ficam vivendo movidos pelo medo, mas nós vivemos movidos pela obediência, não pelo medo. Os juízos que nós passamos, as dores que nós vivemos, elas nos servem como preceito, e nós não vamos repetir aquilo, mas nós não vivemos pelo medo do juízo, pelo medo da consequência, mas nós vivemos pela obediência. Contudo, nós precisamos saber e entender que as nossas negligências espirituais, elas geram consequências espirituais. Quando nós terminamos o texto, desde o 33, sobre as consequências, sobre o Moisés subir de novo ao monte, 2.285 metros, o Sinai. E quando nós encerramos o capítulo 34, tem uma informação incrível aqui. No verso 29 até o verso 35, essa informação nós precisamos ler e passar aqui. 34, 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim. Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Meus irmãos, esse mesmo Deus está disponível hoje ainda. Isso aqui é o nosso teto que nós precisamos alcançar. É por isso que o cristão precisa ler a Bíblia e orar todos os dias, até que nós chegamos a esse limite. Quem dera que a gente chega nesse ponto, irmãos, da gente sair do nosso quarto, do nosso secreto, depois de um devocional, e as pessoas da nossa casa olhem para nós, e a gente esteja com o rosto brilhando, da presença de Deus, da intimidade com o sagrado. Verso 30, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Chegou num ponto que o Moisés colocou até o rosto dele em secreto. Não era só o devocional dele que era em secreto.
mas Ele colocou o rosto dele em secreto. E aqueles que brilham não precisam falar do seu brilho, todos enxergam o brilho. E Moisés colocou um véu em cima. Moisés desceu do Monte Sinai com as ordens do Senhor. A primeira vez que ele desceu, não deu tempo para que Moisés chamasse todos e lhes desse todas as ordens. Deus deu ali 1000 quilômetros de ordens. E sobre o tabernáculo, e sobre o candelabro, e sobre a oferta, e sobre o sacerdote, e sobre isso, e sobre aquilo. Eram miúdos enormes, centésimos de miúdos. A primeira vez que o Moisés desceu, não houve tempo. Ele quebrou as tábuas da lei, moeu o bezerro, deu o povo, mataram 3.000. Não deu tempo. Mas quando Moisés desceu a segunda vez foi diferente do que a primeira. A Bíblia não diz que a primeira vez o seu rosto resplandeceu, mas dessa vez ele resplandeceu o rosto. E eu quero usar algumas palavras-chave na nossa meditação de hoje. Quando Moisés colocou todas as coisas no lugar, Deus se manifestou até na pele dele. Quando Moisés colocou todas as coisas no lugar, então a glória de Deus começou a refletir através dele. E Moisés deu as ordens para os príncipes, para os sacerdotes, para o povo, sobre a tarefa de cada um. No capítulo 35 nós continuamos e começa aqui a construção, sobre guardar o sábado, sobre os utensílios, sobre o tabernáculo, e o povo começa de trazer ofertas. Ainda no 35, você vai ler em casa, provavelmente cada ano você vai passar por esse texto, e as pessoas trazem tantas ofertas para a construção do tabernáculo, para confeccionar as vestes dos sacerdotes. Eles trazem tantas ofertas, tantos itens, tanto conteúdo, que o Moisés fala para o Arão: pode parar de trazer oferta, chega de ofertar, porque já estava tudo pronto, os materiais já estavam ali. Então no capítulo 36 continua ali a construção do tabernáculo, o propiciatório no capítulo 37, a arca da aliança no 37, a mesa no 37, ainda o candelabro, o altar de incenso, no 38 o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio, o reposteiro, o 39 as vestes dos sacerdotes, os utensílios do tabernáculo, 39 e 32. Então nós chegamos no capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, porque ele estava pronto. Vamos falar junto? Estava pronto. Às vezes os textos eles são tão rápidos como um filme, e nós às vezes não paramos para analisar o quanto deve ter demorado esse processo. E nós sempre falamos de novo sobre processos, não é rápido. Mas dessa vez, de uma forma maravilhosa, o povo não se esqueceu daquilo que Moisés trouxe do alto, e daquilo que Moisés falou para o povo não havia se esquecido. Depois de um período tão difícil, de mortes, de praga no meio do povo, de espada, de sepultamentos, o povo andou num período de grande obediência, e nesse período de obediência saíram frutos: tabernáculo, sacerdócio, todas as cortinas. Em um período de obediência, sempre um povo vai produzir frutos dignos de arrependimento. Uma família em obediência sempre vai ser uma família que vai produzir frutos dignos de arrependimento. Um homem em obediência vai ser um homem que vai produzir frutos. Uma esposa em obediência vai ser uma esposa que vai produzir frutos. Um pastor em obediência vai ser um pastor que não vai ser um pastor sanguessuga, que depois que ele for embora da igreja vai sobrar um buraco e contas para pagar. Mas ele vai ser produtivo, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento para toda uma comunidade, às vezes para várias gerações, como foi João Batista, como foi Paulo, como foi Lucas, como foi Mateus. Pessoas em obediência são pessoas que produzem frutos, às vezes para várias gerações. Ao contrário, pessoas em desobediência, quando elas se vão,
Os outros olham para trás e não sobrou nada mais do que apenas um rasto na areia, que em 2, 3 dias vai ser tapado pela areia e pelo vento, e acabou-se a história. Mas um povo em obediência é um povo que produz. Nós precisamos ser um povo em obediência, irmãos. Nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. E quando o povo se aplicou a obedecer a Deus, as coisas aconteceram. Esse modelo do tabernáculo, ele foi usado como referência para a construção do templo de Salomão. Depois, quando Deus mandou Ageu e o Neemias de volta lá da Babilônia, eles reconstruíram uma réplica do templo e foi usado de novo esse tabernáculo como referência. E quando nós olhamos lá no Apocalipse, quando a Bíblia fala do céu descer, nós vamos ver essa mesma réplica. Esse projeto veio do céu, ele veio de Deus. E quando as pessoas obedecem a Deus, são os melhores anos da vida dela. São anos produtivos sobre a terra, e são anos incríveis no céu. Obediência sempre valeu a pena. Então no capítulo 40 nós chegamos no verso 34, e as palavras-chave da nossa meditação é: quando tudo está no lugar. Quando tudo está no seu lugar. Quando estava tudo no lugar. Nós já vamos ler do verso 16 ao verso 33. Mas eu quero ler o final primeiro, para dar aquele gosto de cereja no bolo, para depois nós entendermos que quando está tudo no lugar, então Deus começa a trabalhar. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Quando estava tudo no lugar. Meu irmão, enquanto que as coisas na nossa casa não estão cada coisa no seu lugar, nós podemos sair aqui do culto rangendo os dentes, esbravejando, mas enquanto não está tudo no lugar, nós não vamos ter a presença de Deus na nossa vida. É necessário estar tudo no lugar. E então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ele se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Quando estava tudo no lugar. Quando nós olhamos, depois da primeira descida do Moisés, quebrando as tábuas da lei, Deus aplicou um juízo no povo, certo? 3.000 morreram pelas mãos dos levitas, e Deus derramou ainda juízo sobre muitos do povo, que nós não sabemos quantos que foram, mas eu acredito que provavelmente foram os líderes que saíram para pegar o ouro e a prata e ajudaram a mover a coisa. E Deus não mata na injustiça. Deus não iria matar alguém se a pessoa fosse justa. Então Deus matou exatamente aqueles que foram os líderes. Meus irmãos, muitas vezes é necessário Deus matar pessoas, ferir pessoas, arrancar outras, para então Deus começar a fazer uma obra. Eu estava meditando muito hoje nesse texto, e para mim ficou muito claro isso. Se Moisés teria descido do monte, e Deus não teria matado nenhum desses idólatras, não seria possível Deus implantar o projeto do reino no meio do povo. O povo não iria obedecer. Então foi necessário Deus matar os desobedientes, arrancar os cabeça dura, arrancar os coração duro, e quando não estavam mais aqueles líderes duros, então o Moisés veio, chamou os sacerdotes, os príncipes, deu as ordens que Deus lhe deu, e todas as coisas fluíram, porque não estava mais ali aqueles que estavam para atrapalhar a obra. Meus irmãos, se nós somos pessoas que atrapalham
a obra de Deus. Ou Deus nos mata, ou nós vamos embora, ou nós vamos para um novo nascimento. Mas não sejamos pessoas que atrapalham a obra. Depois da disciplina do juízo, de morte, houve espírito de obediência entre o povo. O espírito de obediência. É lógico que nós temos que fazer essa pergunta. Por que é que o povo não poderia obedecer sem praga, sem morte, sem sepultamento, sem dor? Por que não dá para obedecer sem dores? Às vezes é necessário dores para que então um povo seja tocado. Porque enquanto que tem abundância financeira, tem comida na geladeira, tem abundância de saúde, às vezes as pessoas não dão atenção para a palavra de Deus. E Deus precisa colocar dores, então as pessoas começam a pensar nas coisas, e foi o que aconteceu aqui. Em Lucas 6,46, Jesus diz: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Jesus está falando aqui sobre obediência. E Jesus reforça aqui 2 vezes a palavra Senhor, Senhor, para falar sobre a intensidade. E os escribas diziam Senhor, Senhor, mas não obedeciam. E Jesus diz: por que vocês me dizem Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? A obediência é a oferta que agrada ao Senhor. A obediência. 1 Samuel 15:22, o texto diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando o Saul faz lá um grande sacrifício, mas fora da obediência. E o texto vem e diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a obediência é o caminho no qual o Senhor se manifesta. Nós queremos a manifestação do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos a manifestação do Senhor sobre a nossa casa. Nós não temos que orar para que Deus abençoe o nosso caminho, mas nós precisamos entrar dentro desse caminho, que é o caminho da obediência. A obediência é um caminho, e nesse caminho, quem anda nessa estrada, Deus abençoa. A obediência é o sacrifício que sobe até o trono eterno. A obediência é um sacrifício, porque obedecer não é fácil. Nós não obedecemos com a nossa carne humana, nós obedecemos pelo Espírito. É impossível obedecer pela carne humana, é necessário que seja pelo Espírito. Mas quando nós escolhemos viver pelo Espírito, algo tem que morrer, a carne morre, e esse sacrifício é agradável ao Senhor. A obediência é o sacrifício que sobe até o trono eterno, e a obediência traz a verdadeira bênção. Quando nós falamos de bênção aqui na igreja, nós não falamos necessariamente de prosperidade financeira, porque a história lá que Jesus conta do rico e do Lázaro, o rico tinha muito dinheiro, era próspero, mas não era abençoado. Quando nós falamos aqui de bênção, nós nos referimos às coisas eternas, nós nos referimos às coisas espirituais, e a obediência traz a verdadeira bênção sobre a vida da pessoa. Meus irmãos, tem como pagar paz no casamento? Tem como sacar milhares de reais lá do Banco do Brasil, do Sicredi, do Sicobi, e pagar a Deus, e Deus me dá paz? É impossível. Muitas vezes as pessoas têm dinheiro, mas elas não têm paz, não têm intimidade dentro de casa, não têm coração com coração. São coisas que não se pode pagar com dinheiro, irmãos. Mas essas coisas nós recebemos como bênção se nós obedecemos ao Senhor. E é tudo que nós precisamos para viver. É as bênçãos de Deus, quando Deus nos toca com essas coisas incríveis do céu. No verso 16 ao verso 33, nós precisamos ler sobre como Moisés deixou tudo em ordem. E tudo fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. Eu creio que Moisés tinha uma memória muito boa. Você crê também? Talvez eu teria esquecido mais da metade, e as outras eu teria trocado as bolas. Mas o Moisés recebeu de Deus um dom incrível de receber aquela palavra e não esquecer nenhum ponto. Não apenas memória, mas ele permaneceu na presença do Senhor. Enquanto que tudo estava sendo construído,
ele continuava visitando a tenda da visitação. E o povo olhava e via ele entrar na tenda da visitação e via a sombra ali do fogo de Deus, as sombras, e viam que Deus falava com Moisés. E quando nós lemos lá em João 14 e João 16, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos faz lembrar a palavra. O Espírito do céu habitava em Moisés e sobre Moisés. E quem tem o Espírito do Senhor não esquece da palavra. Ele não esqueceu. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Lembra que o propiciatório tinha os 2 querubins? E Deus falava por detrás dos querubins. Verso 21. Introduziu a arca do tabernáculo e pendurou o véu no reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Você precisa ver aqui algo muito interessante. Todos aqui estão usando a mesa para as refeições, amém? Sim ou não? A mesa não é uma invenção europeia, humana. A mesa foi dada por Deus. A mesa tem um propósito espiritual. E nós precisamos ter uma mesa em casa. E nós assentarmos ao redor da mesa, e o pai ministrar aos filhos, e o casal sentar ali ao redor da mesa e comer à mesa. Amém? Só se nós estivermos em um lugar, né, que fora de casa não tem uma mesa mesmo. Mas dentro de casa nós precisamos usar a mesa. E o verso 23, olha só. E sobre ela pôs em ordem os 12 pães, 12 tribos, na ordem de nascimento, pôs em ordem. Sempre nós vamos ver que o reino de Deus tem esse negócio lindo. Ordem. Ordem. A nossa casa tem que estar em ordem. Nossa vida financeira tem que estar em ordem. Nosso casamento tem que estar em ordem. Nosso ministério tem que estar em ordem. Nós precisamos ter ordem. Aonde tem ordem, tem manifestação do Espírito. 24. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar, como Deus tinha mandado. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo, e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Ficou algo para trás? Começou e não terminou? Começou e terminou. Assim concluiu a obra. E quando estava tudo em ordem, quando estava tudo concluído, então acontece o verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando está tudo em ordem, quando todas as coisas são colocadas em ordem, e toda essa construção exigiu sacrifícios e entrega. A entrega, ela faz parte do sacrifício da obediência. Não é possível a gente experimentar isso aqui se nós nos assentamos
na igreja e nós viemos apenas com o espírito de assistir. Nós vamos com o espírito de assistir a um teatro ou a um lugar para assistir um filme, mas não na presença de Deus. Existe uma diferença muito grande entre alguém que vem à igreja e ele senta apenas para assistir, ou alguém que vai a um culto e ele vem para participar. Ele é a oferta movida junto com o culto. Quando nós participamos do louvor, batemos palmas, deixamos o Espírito tomar o nosso coração e nós participamos. É mais fácil de repente ir num culto onde é que eu não preciso bater palma, nem levantar, nem ficar em pé, ficar sentado. É mais fácil. Mas o culto cristão é um culto de participação. Eu sou oferta movida, em que eu sou um cristão que canto uns para os outros, nós cantamos o Evangelho. Mas quando nós viemos à casa de oração com o espírito de participação, isso é entrega. Quando nós vamos para o devocional, para a nossa Bíblia, e nós apenas lemos como se fosse algum livro, nós não vamos para a Bíblia com entrega. Mas quando nós vamos para a oração e para a Bíblia, vamos assistir uma pregação, vamos assistir algo legal da parte de Deus, e nós nos entregamos. Nós somos coparticipantes da glória de Deus. Entrega. Esse povo se entregou. A entrega é muito diferente do que apenas assistir. É participar e se deixar envolver. A obra da salvação, santificação e estabelecimento do reino dos céus só acontece quando há uma entrega. Todas as pessoas que Jesus tocou, curou, e Jesus disse: vai porque a tua fé te salvou, é porque houve uma entrega. A pessoa se entregou. Jesus fez visitas, Jesus curou casas, quando houve entrega, quando as pessoas se entregaram. Enquanto que nós ficamos ainda relutantes, levantando as nossas armas, nada pode acontecer. Mas quando nós baixamos as nossas armas e nós nos deixamos por vencidos pelo Espírito, então as coisas de Deus podem começar a acontecer. É necessário uma entrega. E a nuvem da glória desceu somente depois que o tabernáculo foi concluído. Então o Shekinah da presença, isso aqui nós chamamos de Shekinah. É aquela atmosfera da presença de Deus. É aquela glória que não dá para pegar, mas dá para sentir. É o Shekinah da presença. E o Shekinah da presença estava tão forte, tão denso, que as pessoas viram a presença de Deus. Não era apenas sentir, não era apenas uma atmosfera, mas era ver. As pessoas viram a presença de Deus. E a nuvem da glória desceu só depois que as coisas estavam em ordem. Quando estava tudo em ordem. A nuvem da presença desceu somente depois que Moisés colocou cada utensílio em seu lugar. O altar de bronze, a bacia de bronze, o santo lugar com o candelabro, a mesa dos pães, o altar da oferta de incenso, e no Santo dos Santos, a arca da aliança, com as 2 tábuas da lei, com o cajado de Arão que floresceu, com o pote de ouro com maná, e em cima os anjos que falavam, que Deus falava por detrás dos anjos. Tudo no seu lugar, tudo no seu lugar. E havia se cumprido a palavra de Deus, porque em Êxodo 25:8, Deus manifestou a sua palavra, a sua vontade, e diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E quando eles fizeram um santuário, Deus veio e habitou no meio deles. Quando nós fizermos um santuário na nossa casa, na nossa vida, Deus vem e Deus habita. Quando nós lemos as palavras em grego, no grego, que Jesus veio e o Espírito Santo fala com Maria, o Espírito Santo faz essa parte da gravidez em Maria, o anjo fala, naquelas falas, Jesus tabernaculou. Naquelas falas lá no grego original, está escrito que Jesus entrou em pele humana, tabernaculou. É a mesma palavra que Deus usa aqui para dizer: eu quero tabernacular no meio de vocês.
eu quero viver no meio de vocês, eu quero sentir, eu quero estar, eu quero viver no meio de vocês. E essa nuvem, ela servia para quê? Êxodo 29, 45: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Por que que Deus colocou uma nuvem aqui? Quando nós lemos o 36, 40, 36, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. A nuvem representava a presença de Deus, era a presença do Senhor. E quando a nuvem se levantava, a presença de Deus guiava o povo para o lado que eles deveriam ir. E quando a nuvem se assentava, tanto os dias quanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, o povo ficava acampado no deserto e ninguém saía do lugar. Essa nuvem, ela é o GPS de Deus. Essa nuvem é para guiar as pessoas. A presença do Senhor se manifestou somente após o povo colocar as coisas em ordem, e a nuvem guiou o povo quando o reino foi estabelecido. E um povo não guiado pelo Senhor Yahvé é um povo perdido, gente. Meus irmãos, um homem não guiado pelo Deus eterno é um homem perdido. Pode ser inteligentíssimo, se tornar um grande empresário, construir muitas coisas materiais na sua vida, mas se a nossa vida espiritual não for guiada pelo Senhor dos exércitos, nós somos perdidos. Nós vamos fazer todas as coisas fora de ordem, fora de tempo, e o caminho da eternidade nunca nós acharemos. Uma pessoa que não é guiada pela nuvem da presença de Deus é uma pessoa perdida. Mas também essa nuvem tinha aqui uma segunda função. 37: se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela. O povo saiu do Egito, cada um só com um par de sandálias, uma calça, um casaco. A Bíblia lá em outro texto diz que as sandálias não se desgastaram, a roupa não apodreceu, não tinha loja, não tinha cidade no meio do deserto. De dia o deserto chega a 50 graus. É necessário que uma nuvem fizesse sombra de proteção. Mas à noite o deserto vai abaixo de zero, e eles morreriam. Então Deus vem para aquecer. Essa nuvem, ela significa tanto Deus o Pai, que guia, Deus o Filho, que é o caminho, mas a nuvem também significa, ela representa o Espírito Santo, que consola e aquece. O Espírito Santo consolou e aqueceu a igreja primitiva. O Espírito Santo consola e aquece pastores, diáconos, presbíteros. O Espírito Santo consola e aquece todos aqueles que andam na sua presença, em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas as nossas coisas precisam estar em ordem. Nós precisamos botar a mão na massa, e nós precisamos botar as coisas em ordem. E quando as coisas estão em ordem, quando nós damos o braço a torcer, quando nós obedecemos, nós entregamos, então vem a nuvem da proteção, e vem o Espírito Santo, o consolo, que aquenta, que aquece nas crises e nas dificuldades. Toda noite eles eram aquecidos por 40 anos, até no dia em que Josué liderou eles para dentro de Canaã. A nuvem se retirou, subiu, e eles tinham então casas e cobertores, não precisaram mais. Mas do Espírito Santo nós precisamos a vida toda. Não há um momento da nossa vida que nós tornamos independentes e não precisamos mais de Deus, nem do Espírito, nem de Cristo, porque agora nós somos santos. Nós precisamos, colocando todas as coisas em ordem. 2 Crônicas 7:1: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, da mesma forma como aconteceu aqui no deserto. No dia que Salomão terminou
o templo, desceu fogo do céu, desceu Shekinah da presença, e toda a glória do Senhor encheu aquela casa. Amém? Quando nós entramos em Levítico, nós vamos folhear até Levítico 10. O primeiro capítulo vai falar dos holocaustos, 2 ofertas de manjares, 3 sacrifícios pacíficos. O capítulo 4, sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Ainda o capítulo 5, sacrifício pelos pecados ocultos. Capítulo 6, capítulo 7, a lei da oferta pela culpa. Capítulo 8, o texto vai fazer repetição aqui desde o 29, a consagração de Arão e de seus filhos. Quando Moisés desceu, Deus deu uma ordem para que ele consagrasse Arão e seus filhos como família sacerdotal. E Moisés cumpriu também essa palavra. Moisés e os seus filhos tornaram-se sacerdotes. Capítulo 9. Quando nós terminamos o capítulo 9, nós vemos aqui mais uma vez. Capítulo 9, 24. Vamos ler o 22, 23, 24. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou e desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Unção de sacerdote. E a autoridade sempre é passado de autoridade para autoridade, sempre. Jesus é a autoridade eterna. Ele desenvolveu o seu ministério, ele passou a autoridade para os seus 12 discípulos e depois para Paulo. E a autoridade se passa de autoridade para autoridade. E depois, antes dos discípulos, dos apóstolos irem para a eternidade, eles passaram a autoridade para a autoridade. Assim também era com os profetas, porque o Evangelho e o reino de Deus é baseado em cima do ministério dos profetas e dos apóstolos. Amém? Assim também quando Elias ia para partir, Deus deu uma ordem para que ele passasse a autoridade profética para Eliseu, autoridade para autoridade. Quando Moisés ia partir, Deus ordenou que ele passasse a autoridade para Josué, de autoridade para autoridade. E aqui Deus passou a sua autoridade para Moisés e a autoridade de Moisés para Arão e os seus filhos. E diante dessa autoridade, Deus apareceu para todo o povo. 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Júbilo fala de alegria, que tinha uma festa. Júbilo, alegria. Deus se manifestou. E quando Deus se manifesta, nós entendemos que os nossos pecados foram lavados, foram esquecidos. Deus começou um novo tempo na nossa história. Aleluia, Deus desceu como fogo. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque isso aqui nos traz algo muito importante. Esse fogo que descia, ele precisava ser preservado e cuidado. O fogo nunca podia apagar. O fogo desceu sobre o altar de bronze, e esse fogo nunca poderia apagar. Aquele fogo não era um fogo igual ao nosso fogo que os humanos produziram. Esse fogo tinha algo dentro desse fogo que era espiritual, que era algo que não era igual ao humano. Eu não consigo explicar para você, mas eu entendo na minha alma que aquele fogo que desceu do céu era o fogo exatamente perfeito para consumir o holocausto, para produzir uma fumaça agradável. Exatamente aquele fogo que desceu do céu, esse era o fogo aceitável para queimar o incenso e a fumaça subir e ser aceita. Não poderia ser outro fogo, tinha que ser exatamente o fogo que vinha do céu, a alegria que vinha do céu, a unção que vinha do céu, a unção que vinha do céu. Meus irmãos, depois dessa festa, desse culto, dessa revelação tremenda, aconteceu uma coisa muito triste na casa do pastor Arão.
Uma coisa muito triste aconteceu na casa do pastor. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos imaginar uma família. Um homem, uma mulher, 4 filhos. Nadab e Abiú tinham mais 2 irmãos, então eram 4 filhos meninos. A família pastoral que cuidava dessa grande igreja. E aconteceu uma tragédia nessa família. No capítulo 10, verso 1, começa o texto: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O pastor Arão não conseguiu falar uma palavra na presença de Deus, porque Deus, como sempre, estava certo. E quando Deus matou os filhos dele, ele não conseguiu falar uma palavra, porque Deus é justo. O verso 4 continua: então Moisés chamou a Misael e a Elsafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor lamenta. Ninguém era para chegar perto e apontar o dedo e dizer assim: é juízo, bem feito. Mas todos deveriam lamentar. Todos deveriam lamentar o que aconteceu. Verso 7: não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Meus irmãos, o Nadab e Abiú não eram ímpios. Eles não eram como Herodes, que Deus desceu e matou ele. Nadab e Abiú foram ungidos com óleo. Quando você lê os textos anteriores, eles foram lavados, eles foram ungidos pelo óleo, receberam túnicas santas. Eles não eram ímpios, eles eram santos. Eram homens de Deus. Eram homens que o próprio Deus escolheu, tirou, santificou e disse: vocês vão ministrar na minha presença, no meu altar. Não eram ímpios, eram santos. Eram pessoas que Deus tinha feito aliança com eles. Consegue entender isso? Eram pessoas que Deus tinha feito aliança com eles. Eles estavam em aliança. Meus irmãos, Hebreus 12, 28 e 29, o texto diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E com o mesmo fogo que Ele nos purifica, com o mesmo fogo que Ele nos prepara, esse mesmo fogo pode nos matar. Deus não mudou. Nós precisamos tratar as coisas de Deus com profunda honestidade, irmãos. Uma pessoa que é eleita presbítero, diácono, líder da igreja, precisa tratar as coisas do Senhor com profunda dignidade e honestidade e profundo zelo. Não é porque nós fomos ungidos para o trabalho de Deus que daqui para frente, tanto faz que tanto fez, eu estou por cima da carne seca, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou de Deus. Mesmo consagrado sacerdote, não é dado o direito de fazer o que bem entender. Se Deus nos dá um cargo,
por meio de uma eleição. Aqui nós fazemos eleições, presidente, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro. Se Deus nos dá um cargo, e Deus elege os seus profetas por meio da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, é a mesa do Senhor. Se Deus nos deu um cargo, nos deu um ofício, nós precisamos tratar esse ofício com profundo zelo. Meus irmãos, é da obediência que sai a nossa bênção, a nossa maldição. Meus irmãos, imagina alguém que recebe de Deus um ofício de um cargo na igreja, e a pessoa vai embora e abandona. Não tem zelo. Imagina um pastor que recebe de Deus a unção sacerdotal, ele abandona o ministério, vai embora, e ele acha que está tudo certo, estou na bênção, estou trabalhando. Meus irmãos, o zelo pela casa do Senhor, e o zelo pelo modelo que Deus deu. O zelo pelo modelo, nós não podemos tocar no modelo do Senhor. Meus irmãos, essas coisas são profundamente sérias. Até mesmo quem cuida do data show é um ofício, e a gente não sai desse ofício assim, é algo sério. Quando a Bíblia diz que o sacerdote teria que lavar as mãos na bacia de bronze, as mãos e os pés, nós precisamos vir à casa de oração, cada um que tem um ofício, com mãos e pés lavados. Se durante a semana nós brigamos em casa com o cônjuge, é necessário vir para a igreja com mãos e pés lavados. Amém? E nós não podemos pensar que cuidar do data show é assim, é areba. Não, é ofício, é sacerdócio. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como qualquer coisa. E esses dois meninos, não sei o que deu na cabeça deles, mas eles arrumaram um problema para a eternidade deles. Eu conferi o comentarista bíblico R.N. Champlin, ele coloca vários pontos interessantes. Ele diz que eles, em primeiro lugar, eles não tinham direito de oferecer incenso, pois essa tarefa competia ao sumo sacerdote. Meteram o nariz onde é que não foram chamados. Você entendeu isso? Se Deus me colocou como pastor aqui, eu vou ser pastor aqui, e não vou meter o nariz em outros ministérios. Você está entendendo? Se Deus me levantou para ser líder do grupo de oração, eu vou ser líder do grupo de oração. Eu vou respeitar os outros ministérios. Eu não vou ficar metendo o nariz no lugar do sumo sacerdote. Eles fizeram algo que era para o sumo sacerdote fazer, e eles meteram as mãos aonde eles não foram chamados, e Deus queimou eles. Em Levítico 16, 12 e 13 está lá registrado que o sumo sacerdote era para queimar incenso. Em segundo lugar, o Champlin afirma, ele diz assim: cada um deles tomou o seu próprio incensário. Isso está anotado aqui no verso 1. Cada um tomou o seu próprio incensário, e não o sagrado utensílio do santuário. Quando nós passamos por aquelas partes que você vai ler em casa, todos os utensílios foram ungidos com óleo, e inclusive o incensário do sumo sacerdote. Nós precisamos fazer a diferença entre o altar de incenso, que estava no santo lugar, e o incensário. O incensário do sacerdote era como o nosso secreto, lá no nosso quarto cada manhã, com Bíblia e oração. Era o incensário. Ele queimava incenso para o Senhor. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, é num ato de queimar incenso para o povo e pelo povo. Só o sumo sacerdote poderia fazer isso. Mas eles fizeram com um utensílio não consagrado, não ungido. Eles pegaram um utensílio que eles fizeram do meu jeito. É aquilo que nós estudamos na quarta-feira, sobre o homem que construiu sua casa sobre a areia. Ele fez do jeito de quem? Do meu jeito. É como lá no final de Mateus, o homem que entrou na festa de casamento sem as vestimentas que o rei dava, porque ele achava que as suas vestes estavam boas, do jeito dele.
Eles representam todos aqueles crentes que querem desenvolver uma salvação e chegar a Deus do seu próprio jeito. Eu não preciso ouvir a palavra, não preciso ler, porque eu sei do meu jeito como é que faz. Em terceiro lugar, ofereceram incenso ao mesmo tempo quando um só deles deveria ser feito. A ordem era quando um anjo falasse, os outros baixassem a asa. A ordem era quando o sumo sacerdote queimasse incenso pelo povo, ninguém mais queimava incenso. E eles acenderam os dois, o seu incensário ao mesmo tempo. Terceiro erro, não deveriam ter feito isso. Quarto passo, eles encheram seus incensários com fogo comum e não com o fogo tirado do altar. O que é isso? O que é fogo do altar? É o fogo de Deus. Quando a pessoa levanta um louvor, uma adoração, uma oração que não é bíblica, essa oração, essa adoração, esse louvor, esse culto é com fogo que não foi tirado do altar. E o único fogo aceito no céu é o fogo que veio do altar. Em Apocalipse 8:5 tem lá uma comprovação e dizem: o anjo tocou o incensário e encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. Fogo do altar. Mas eles não quiseram o fogo do altar, eles não quiseram se submeter ao altar. Eles acharam que eles eram mais inteligentes que o Criador. Eu imagino na minha cabeça um dizendo para o outro: nós não precisamos cultivar fogo do altar, porque eu tenho aqui um isqueiro, eu tenho um fósforo. Claro, eu tenho o meu jeito de fazer fogo. Nós não precisamos de Deus. E quando nós falamos do fogo do altar, nós falamos de submissão. E eles pegaram fogo e eles inventaram um fogo para eles. Meus irmãos, algumas tradições judaicas acusam esses dois deles beberem muito vinho, e quando eles estavam embriagados, eles prestaram o serviço desvairado e desautorizado. Algumas tradições palestinas também acusam eles deles terem feito, estavam bêbados para oferecer o sacrifício. E no verso 9, no 10:9, olha a ordem que Deus dá: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Nós não vamos falar nada sobre bebida alcoólica, nada. Eu lamento os pastores que entram nesse assunto e querem achar textos bíblicos dizendo que Deus nunca proibiu a bebida alcoólica. Quantas casas destruídas, casamentos destruídos, filhos às vezes órfãos de pais vivos, por causa da terrível bebida alcoólica. E não é só a bebida alcoólica que embriaga, mas o ódio embriaga, a falta de perdão embriaga, o orgulho deixa a pessoa embriagada. Eles estavam embriagados, e eu acredito nessa posição. Meus irmãos, alguns eruditos supõem que o fogo estranho, fogo profano, indique o incenso não preparado de acordo com as regras para os seus ingredientes. Eu também acredito nisso. Então tinha todo lá um padrão de montar um incenso, mas eles disseram: não, nós vamos fazer do nosso jeito. Nós não precisamos fazer, é muito caro, é muito sacrificial arrumar todos os ingredientes. Nós vamos fazer do nosso jeito e também fica bom. E Deus queimou eles. Essa meditação ela é muito profunda, porque o Araão não morreu pelo seu pecado da idolatria. Deus não matou ele. Mas agora o pastor Arão teve que sepultar os seus 2 filhos. E é uma coisa que é fora da natureza, é uma dor inexplicável quando pais precisam sepultar os seus filhos. Quando filhos sepultam os pais, marido, esposo, esposa, marido, é uma dor até consolável. Mas quando um pai, um pastor, precisa sepultar os seus filhos, isso deve ter doído profundamente para o Arão. Ele não derá uma lágrima, ele não fala uma palavra. No final do verso 3, porém Arão se calou, porque tudo aquilo que Deus tinha feito tinha sido justo.
O Varenvirgem diz assim: os filhos viram a legalidade do pai e pensaram que ficaria tudo bem. É os filhos vendo a legalidade do pai. Pais abrem legalidades e não veem o juízo. Os filhos olham para aquela situação e dizem: vai ficar tudo. Mas Deus olhou para os dois e disse: não vou abrir a legalidade para o povo ver, porque não vai ficar tudo bem. Eu vou matar eles diante do povo. Quando nós lemos esse texto é um texto muito parecido com o início da igreja primitiva, quando Deus matou Ananias e Safira, porque Deus estava aqui criando uma matriz de reino. E se Deus não colocasse ordem no começo, tudo ficaria desorganizado. E Deus matou tanto Arã quanto Nadab e Abiú, quanto Ananias e Safira, para que o povo olhasse para toda aquela situação e temesse. Quando nós vemos algumas situações, nós precisamos olhar e temer. Deus é o mesmo. Não brinque com o ministério. Ministério é a coisa mais incrível que Deus pode dar. Quando nós administramos bem o ministério, tem bênçãos que Deus não derrama para as outras pessoas, só para quem tem ministério. Ministério dá trabalho. Sim, nós somos chamados para sermos servos, mas na presença do Senhor no ministério, existem delícias que não tem como contar. Se nós recebemos de Deus algo para fazer, nós precisamos ser sérios e honestos. O Varenvirgem ainda diz: não sabemos os segredos do coração daqueles dois meninos, mas temos a impressão de que aquilo que fizeram foi um ato deliberado de orgulho. Por quê? Nós vamos fazer o nosso culto do nosso jeito. Seu desejo não era santificar e glorificar a Deus, mas promover a si mesmos e eles serem importantes. O fogo estranho no incensário de muitos sacerdotes costuma subir para o altar. Quando existe fogo estranho no meio da igreja, costuma subir para o altar. E quando o fogo estranho se manifesta no altar, quando é fogo que não vem do altar de bronze, que não vem do sacrifício, é fogo estranho, costuma também ir para o sacerdócio da igreja. E um ambiente contamina o outro. Muitas igrejas, líderes, sacerdotes oferecem orações, adoração, louvores com fogo estranho. Pode mover o ambiente e causar uma emoção gostosa, mas é fogo estranho que não sobe para a presença do Senhor. Pão e água, Bíblia e oração, e fogo no altar todos os dias. Quando que Deus acende o fogo no altar de uma pessoa? No dia da conversão. E esse fogo não pode se deixar apagar. E quando uma pessoa deixa aquele fogo apagar, ela precisa começar a inventar fogo. Ela não tem mais a oração que brota da alma, ela precisa inventar uma oração. Ela não tem mais aquele louvor que sai das entranhas e corre pelas lágrimas dos olhos, aquela coisa maravilhosa. Ela não tem mais o fogo, ela precisa inventar um fogo. Então ela inventa algo. E quando nós temos que começar a inventar, nós somos mentirosos, e o pai da mentira é o diabo. Não deixa o fogo do altar apagar, para que você pegue do fogo do altar as brasas para o teu incensário do secreto, para que você pegue do fogo do altar as brasas para colocar no altar de incenso, para que do fogo do altar, lá do altar da brasa, você pegue para incendiar o candelabro da presença de Deus. O fogo do altar nunca pode se apagar. Lenha, não deixe o fogo do altar apagar, porque quando o fogo do altar apaga, você precisa começar a inventar coisas para ser feliz. E quando nós inventamos coisas para ser feliz, é como matar sede com água do mar. O fogo no altar nunca pode se apagar. Amém. Em nome de Jesus. Meu Pai eterno e bendito Senhor. Oh Senhor. Aleluia, Senhor.
Bendito é o Senhor nessa casa, aleluia, aleluia. Grande, Senhor Deus, é a tua presença, a tua manifestação, por meio da palavra dessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, o fogo no altar dessa igreja apagar, Senhor. Para a gente vir aqui no culto da quarta de noite e levar brasas para o nosso incensário. Para a gente vir aqui no sábado à noite e levar brasas para o nosso incensário. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Para que cada um aqui sempre coloque fogo no seu incensário, com brasas vivas do céu. Para a gente não precisar inventar fogo, para nós não precisarmos inventar emoções, a gente não precisar inventar alegria. Senhor Deus, toca nessa noite, em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, com a brasa do altar, Senhor. Nossa boca, nosso coração, nossa alma, Senhor. Para o nosso secreto se transformar em brasas vivas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tempo em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.